Primeiramente, você assistiu ao desfile militar no dia da vitória? Eu assisti a alguns destaques e achei muito impressionante. Eu adorei. É realmente decepcionante que o presidente Trump não estivesse lá. O escândalo na mídia dos Estados Unidos é que isso aconteceu. Por que não aconteceria? É o 80º aniversário de uma guerra em que o fascismo foi derrotado. Deveria ser um momento de celebração para o mundo todo, sabe? Então, o fato de ter acontecido não é escandaloso. O verdadeiro escândalo é que o presidente Trump não se juntou à China para celebrar a derrota do Japão. E o fato de Putin, Xi, Kim Jong-un e Alexander Lukashenko estarem caminhando juntos. Quer dizer, isso é lindo. Essa é a nova economia surgindo no mundo. O que eu quero dizer é, você conhece a expressão gung-ho, usada até hoje pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos? Ela era originalmente o slogan da Associação Cooperativa Industrial Chinesa. Eles fizeram um filme de Hollywood durante a Segunda Guerra Mundial para inspirar a luta contra o Japão, e era sobre um general dos fuzileiros navais dos Estados Unidos que adota o estilo de combate do 8º Exército de Rota. Ele aplica isso e faz com que todos os homens do Corpo de Fuzileiros Navais gritem gung-ho. Foi um filme popular. E assim, até hoje, usamos um slogan comunista chinês no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, por causa do nosso apoio à China. Outra coisa é que é verdade que os Estados Unidos apoiaram a China militarmente. Existiram os tigres voadores que lutaram contra o Japão, e muitas armas foram lançadas de paraquedas. Em um dos meus livros mais recentes, tenho essa história do novo movimento comunista. Uma das pessoas que lançou armas e munições na China para o exército dos Estados Unidos era comunista. Eles realmente o escolheram para esse propósito. O nome dele era Clayton Van Lydegraaf, e ele era de Seattle. E como ele era um comunista conhecido, disseram, bem, você está encarregado de se reunir com os comunistas chineses, lançar armas de paraquedas para eles. E então, depois da Segunda Guerra Mundial, ele voltou para os Estados Unidos e foi expulso do seu sindicato e enfrentou todas essas acusações criminais. Então ele simplesmente desapareceu. Depois, ele voltou para os Estados Unidos e foi chamado para depor no Congresso. Alegaram que ele era um assassino nas Filipinas e matava pessoas em nome dos insurgentes comunistas. E eles bem, uma porção no club. E depois, ele acabou se tornando meio que parte do Weather Underground, que eram as pessoas que faziam atentados à bomba durante os anos 1960. Então, é uma história maluca. Ele começou como o cara que estava, sabe, coordenando tudo isso e acabou se tornando meio que o guru e o organizador desses grupos extremistas de esquerda. Você pode chamá-los assim. Acho isso particularmente fascinante. Mas sabe, ouvi dos velhos comunistas, eles cantavam músicas sobre boicotar produtos japoneses, certo? Por isso, China pede, mantenha a seda longe das suas pernas, não compre nada japonês, certo? Sabe, forças fascistas se levantam em conspiração. Mas, se nos recusarmos a negociar com eles, vamos salvar a democracia. Sabe, foi um grande esforço. E a Segunda Guerra Mundial foi meio que um momento de orgulho. E eu gostaria que pudéssemos lembrar disso. E é engraçado porque a nova esquerda, um dos grandes nomes da nova esquerda, Jerry Rubin, disse que a maior conquista da nova esquerda foi ter se livrado da mentalidade da Segunda Guerra Mundial. E eu sinto que não. A mentalidade da Segunda Guerra Mundial era boa. Foi quando ficamos ao lado dos povos do mundo contra o fascismo. Esse é o Roosevelt, que apoiava os sindicatos. É o macartismo que veio depois da Segunda Guerra Mundial. É disso que precisamos nos livrar. Então é isso. Outra coisa é que o próprio Roosevelt tinha interesse em se encontrar com Mao. E não havia até um plano para que Mao possivelmente viesse aos Estados Unidos para se encontrar com Roosevelt. Mas então o Kuomintang, Chiang Kai-shek, impediu isso. Eles impediram Roosevelt de se encontrar com qualquer pessoa do Partido Comunista da China.
Havia um livro best-seller chamado Estrela Vermelha sobre a China, de Edgar Snow. Edgar Snow era um jornalista do Missouri, e a escola de jornalismo do Missouri ensinava as pessoas a falar chinês. Antigamente, se você fosse um repórter americano na China, perguntavam, em que ano você se formou na escola de jornalismo do Missouri? Porque eles eram muito voltados para isso. A escola de jornalismo do Missouri havia sido criada por apoiadores de Lincoln, que não gostavam do Império Britânico. Então eles iam para a China, e eram grandes apoiadores de Sun Yat-sen. Eles eram como uma ala anti-britânica da intelectualidade americana ou algo assim, que tinha esse tipo de relação. Edgar Snow estava na China. Ele falava chinês e conseguiu organizar uma entrevista, a primeira entrevista que Mao concedeu. Ele veio para os Estados Unidos e escreveu esse livro, Estrela Vermelha sobre a China, que foi um best-seller. Quero dizer, vendeu centenas de milhares de cópias. Todo mundo leu. Foi traduzido para muitos idiomas. Ele se tornou conselheiro de Roosevelt para assuntos relacionados à China e ia com bastante frequência à Casa Branca. Edgar Snow é meio obscuro nos Estados Unidos, mas é uma lenda internacionalmente. Ele também fez a última entrevista que Mao concedeu no início dos anos 70, quando visitou a China. Os livros dele são muito, muito bons. Ele faz uma observação sobre Mao, a imagem romântica de Mao como guerrilheiro. Na época, ele vivia em áreas controladas pelo KMT, e eles o chamavam de Exército dos Bandidos Vermelhos. Era assim que o chamavam, Exército dos Bandidos Vermelhos. Certo. Então ele queria entrevistar o líder do Exército dos Bandidos Vermelhos. Havia um professor russo em uma das universidades e Snow perguntou se ele poderia ajudá-lo. O professor disse, não posso te ajudar. Mas então Snow recebeu uma carta pelo correio escrita com tinta invisível, dizendo para ele ir a um determinado local. Lá, Zhou Enlai o encontrou e o acompanhou até o acampamento do Exército Vermelho e tudo mais. Mao vivia com o povo. Ele estava na poeira e na lama, assim como todo mundo, e levava uma vida muito, muito humilde nessa caverna. Ele só tinha uma cama simples onde dormia e um baú onde guardava os papéis do Exército Vermelho e outras coisas. Snow faz um retrato de Mao como uma pessoa muito altruísta. Ele faz muitas comparações entre o Exército Vermelho e o cristianismo primitivo e o que os cristãos aprendem sobre os primeiros anos da Igreja Cristã, sobre deixar tudo para trás e se juntar à Revolução. Ele fala sobre como você até tem um novo nome no Exército Vermelho. Eu não sabia disso, mas você recebia um novo nome e não podia falar sobre o seu passado. E quando Mao começou a contar para Edgar Snow sobre sua infância, a esposa dele disse, nunca ouvi isso. A esposa dele nunca tinha ouvido nada daquilo. Você não deveria falar sobre o seu passado. E então, de repente, pegaram todas as canções populares chinesas e reescreveram para serem sobre o comunismo, e havia um canto constante no acampamento do Exército Vermelho. Era quase como um movimento espiritual que Mao havia criado. Todo tipo de gente das cidades, pessoas ricas, assim como camponeses e outros, simplesmente largavam tudo para se juntar à revolução. Então era algo muito empolgante. Sim, Mao é uma pessoa muito especial. Ele é carismático à sua maneira. Eu visitei o lugar onde ele nasceu e cresceu em Hunan. A família dele, se você olhar de uma perspectiva moderna, não parece luxuosa nem nada assim. Mas, para aquela região, naquela época, a família dele pertencia às famílias ricas. Ele tinha seu próprio quarto, por exemplo, e recebeu educação e todas essas coisas. Só isso já mostra que era uma família com posses naquele tempo e naquela região. Zhou Enlai é outro intelectual que também veio, relativamente falando, de um contexto semelhante. Mas são eles que realmente entendem as pessoas mais pobres e humildes da China, os agricultores, os realmente, realmente pobres. Eles têm empatia, têm compaixão, têm compreensão dessas pessoas. E desde cedo estão determinados a mudar o país, a melhorar de vida. Eles sacrificam muito, sabe? Poderiam ter tido uma vida melhor sem crescer na pobreza.
levavam vidas muito humildes e estavam sempre sendo perseguidos. Poderiam ter escolhido outros caminhos, mas decidiram não fazê-lo. Então é muito tetára e as pessoas realmente precisam saber mais sobre eles. Sim, bem, um dos textos que incluímos no nosso livro didático é Discurso sobre a Questão da Filosofia. Não é um nome muito bom, soa bem chato, mas é uma transcrição muito interessante do Mao conversando com um grupo de estudantes universitários em 1964, onde ele foge do roteiro. Ele não está fazendo uma apresentação formal, ele está apenas conversando com um grupo de estudantes. E ele começa a contar histórias. Ele fala sobre sua família e sua criação. Ele conta como jogou dominó com um camponês e perdeu dinheiro. Mas foi assim que conseguiu conversar com o camponês sobre comunismo, porque queria voltar e recuperar o dinheiro. Ele começa a cantar músicas e contar velhas histórias populares e coisas assim. E você fica com a impressão do Mao como esse tipo de populista, certo? Alguém que conseguia conversar com qualquer pessoa. Isso é uma coisa que me disseram. Um comunista é alguém que consegue conversar com qualquer pessoa. Mao conseguia conversar com qualquer pessoa. E ele tinha esse tipo de persona simples do povo. Ele conhecia o povo e sabia como se envolver com eles. Ele conhecia as pessoas muito, muito bem e era popular. Ele era um organizador e estava constantemente dizendo aos estudantes, e isso fazia parte da revolução cultural, que você aprende com o povo, certo? Que o conhecimento vem do povo, não vem de um livro. Se você só lê em um livro, isso é algo estagnado. O conhecimento vem da experiência prática correta. E ele dizia para eles, vocês precisam ir para o campo. Alguém me disse que, ele dizia que ir para o campo é o verdadeiro grande aprendizado. E acho que grande aprendizado se refere à faculdade em chinês, certo? Então é como se ele estivesse fazendo um trocadilho. Ele está dizendo que o verdadeiro grande aprendizado é quando você sabe, a verdadeira faculdade é estar entre o povo. Então é isso. Sim, é isso mesmo. Sim, faculdade. Sim, aprendizado. Muito aprendizado. Sim, eu também tenho essa pergunta. Eu percebo, acho que o comunismo está ficando cada vez mais popular, de certa forma. As pessoas olham para ele de uma maneira diferente agora, não tão descartando, mas vejo que cada vez mais pessoas estão meio curiosas sobre o comunismo. Então, na era da IA, sinto que quase precisamos pensar sobre o comunismo de alguma forma, porque robótica, automação e então, o que devemos fazer? Como sociedade, como país, o que devemos fazer? Sim, bem, isso é provavelmente a coisa mais importante sobre a qual Karl Marx escreveu. Como o capitalismo está constantemente reinventando a tecnologia para reduzir o papel do trabalho humano na produção. Como resultado, os trabalhadores não conseguem comprar o que produzem e a taxa de lucro diminui em cada item produzido. Logo, você tem um mundo onde é possível criar uma enorme quantidade de produtos, mas as pessoas são pobres demais para comprá-los. Isso simplesmente torna necessário ir além do sistema irracional de lucro. Essa é a coisa mais sobre a qual Marx falou. As pessoas focam nas questões mais básicas, como alguns trabalhadores trabalham na fábrica, o capitalista é o dono, e isso é injusto. Ok, isso é verdade. Você sabe, para obter lucros, as corporações fazem coisas ruins, como incentivar a prescrição excessiva de medicamentos opioides. Sim, isso é verdade. Mas existe esse problema inerente de que os seres humanos são criaturas inerentemente criativas, e estamos constantemente reinventando nossa relação com a natureza e inovando. E o sistema capitalista exige isso, ele meio que impulsiona a inovação. Mas ao mesmo tempo, toda vez que inovamos, isso leva a mais e mais pobreza. Isso leva a cada vez mais instabilidade. E no fim das contas, você sabe, precisamos de uma economia organizada de forma racional. Precisamos de planos quinquenais. Precisamos de um governo que controle os meios de produção para permitir que a criatividade humana continue além, você sabe, basicamente das restrições artificiais da produtividade humana. O sistema irracional de lucro precisa ser superado, certo?
É sobre isso que Marx escreve. E você sabe, Mamdani está por aí falando sobre desigualdade de renda. E isso me frustra, porque a minha vida inteira me disseram, sabe, que socialismo é imposto. Socialismo é, sabe, trabalhar duro e o governo te taxa e dá seu dinheiro para alguém que não trabalha, certo? O socialismo é a redistribuição de renda. Bem, isso acontece em toda a sociedade. E tem toda essa questão com a Margaret Thatcher, da Grã-Bretanha. Ela diz, o socialismo não funciona porque você fica sem o dinheiro dos outros. É como, bem, se tudo que Mao tivesse feito fosse redistribuir o dinheiro dos outros, a China ainda seria profundamente pobre. Se tudo que Stalin tivesse feito fosse isso, quer dizer, trata-se de uma mudança nas relações de propriedade. E organizar esse nome de funcional para que ele possa entrar em the hustle that's doing. E eu não acho que o povo americano vai algum dia, sabe, eles não vão apoiar um sistema ou um movimento que pareça estar enraizado em inveja ou ressentimento. Tipo, alguém tá bem, você não está, então vamos tirar deles para dar para você. Isso simplesmente não é o jeito americano. Nós simplesmente não... Isso não é a América. Então precisamos, é por isso que agora falo sobre ser um inovacionista, certo? E falar sobre como a criatividade humana e o impulso humano de expandir e construir estão sendo restringidos pelo sistema de lucro. E precisamos de um governo de ação que lute pelas famílias trabalhadoras. Quero dizer, quase temos que considerar o comunismo agora, sabe, com a IA substituindo empregos. Antigamente, se você fosse para uma boa faculdade com um bom curso, teria um bom emprego quando se formasse. Isso não é mais verdade. Conheço várias pessoas com diploma universitário, bons diplomas, e elas não conseguiram os empregos que buscavam. Elas têm algo para fazer, mas não é para o que foram treinadas. Então, parece que antes isso só afetava certas partes do mercado de trabalho com automação, mas a solução era estudar e depois ir para um emprego de nível mais alto. Mas agora, com a IA e todo tipo de coisa acontecendo com esse nível de empregos, acho que eles também estão desaparecendo. Então vamos ver. E aí chegaremos a um ponto de tipo, o que devemos fazer agora sem empregos? O que as pessoas fazem? Como se administra uma sociedade assim? Sobre o seu novo livro, Trotsky, o que me traz que eu tive trava? Bem, desde os anos Bush, tem havido discussões sobre o fato de que muitos dos principais falcões de guerra que defenderam a invasão do Iraque foram trotskistas em algum momento. Eles se chamavam de comunistas, mas eram seguidores de Trotsky. E isso era algo que as pessoas comentavam, apontavam. É como muitos libertários diriam, bem, comunistas são contra a liberdade e esses neocons também são contra a liberdade, então eles são anti-liberdade. Mais recentemente, porém, com esse cara, Nick Fuentes, que está ganhando popularidade na internet. Nick Fuentes é um antissemita. Ele diz, eles são todos judeus, certo? Que sabe, trotskistas, comunistas são todos judeus, e os neocons são todos judeus e trabalham para Israel. Então é uma grande conspiração judaica. Eu pesquisei muito sobre isso e, na verdade, conheci algumas das pessoas que estavam envolvidas em tudo isso. Por isso, achei que precisava escrever um livro para contar toda a história. Existem muitos livros que já foram escritos. Tem um livro chamado Os Intelectuais de Nova York, de Alan Wald. Existem vários escritos de Trotsky, e há textos de todo tipo de pessoas diferentes. Sabe, o Stone Sonder, sobre a Guerra Fria. Mas qual é a conexão entre pessoas como John Bolton e Trotsky? Como isso faz algum sentido, certo? Trotsky foi o líder do Exército Vermelho. Ele era marxista. John Bolton é um forte anticomunista. Como essas pessoas estão conectadas? Eu senti que essa história precisava ser contada porque ela revela muitas verdades sobre Trump, o comunismo, o Ocidente e a civilização ocidental e por que estamos nos deteriorando internamente. É uma história realmente importante. E está vendendo muito. Quero dizer, está explodindo porque o Fuentes está falando sobre isso. O Alex Jones está falando sobre isso. Agora mesmo,
A Tulsi Gabbard está expulsando os neocons das agências de inteligência. Então, há muita discussão sobre quem são os neocons e de onde eles vieram. E muita coisa está muito confusa, porque é de direita, anticomunista, sabe? Esse tipo de coisa. Eu posso contar essa história e eu realmente conheço esses fatos. E foi por isso que decidi escrever o livro. Bem, eu sou uma das pessoas que ficam muito confusas com essas coisas. Então, conte-nos brevemente sobre Trotsky, sobre a vida dele. Eu sei que ele tinha diferenças com Stalin, mas qual era exatamente a diferença entre eles? Então, Trotsky era da Ucrânia. Ele vinha de uma família muito rica e era judeu. Havia uma quantidade enorme de antissemitismo na região de onde ele veio. Kirguistão, acho, que está em disputa na operação militar especial agora. Ele sofreu muito antissemitismo. Tornou-se marxista, um radical, e passou a maior parte da vida vivendo no exílio. Ele foi o comunista russo mais famoso e era realmente popular no Ocidente. Morou em Nova York por um tempo. Na época da Revolução Russa, estava morando em Nova York. Ele não dava gorjeta em restaurantes. E o New York Times tem histórias sobre como ele se recusava a dar gorjeta. E o garçom vinha trazer a conta. E ele fazia um discurso condescendente sobre como eles deveriam formar um sindicato, em vez de servir caras como ele, e que não precisavam depender de gorjetas. Sabe, ele era apenas esse escritor e orador muito conhecido, associado ao comunismo. E ele era um bolchevique porque tinha essa teoria que chamava de revolução permanente. Ele dizia que camponeses não podem ser revolucionários. Camponeses aspiram a se tornar capitalistas. Querem ter sua própria terra. E então Lenin dizia, bem, precisamos de uma aliança entre os trabalhadores e os camponeses. Uma ditadura revolucionária dos trabalhadores e camponeses. E Trotsky dizia, não, 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 não. Apenas a classe trabalhadora, porque os camponeses são um grupo inerentemente atrasado. Ele se juntou enquanto a Revolução Russa estava acontecendo, por volta de julho de 1917. Ele se tornou o ministro das Relações Exteriores, e seu trabalho era negociar o tratado com os alemães para encerrar o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mas ele não quis fazer isso, porque achava que poderiam lutar contra a Alemanha em uma base revolucionária. Então, basicamente se recusou a assinar o tratado. Como resultado, foi forçado a deixar o cargo de ministro das Relações Exteriores. Depois que Lenin morreu, e após um período de relativa estabilidade, ele e Stalin romperam, porque Stalin dizia que era possível construir o socialismo em um só país. E Trotsky dizia que a União Soviética deveria ser, você sabe, uma base para espalhar o comunismo pelo mundo todo. E realmente para espalhá-lo para o Ocidente, onde importa. Ele achava que o Ocidente, sabe, ele realmente mantinha o que Marx acreditava, que o Ocidente é o mais avançado. Então, o primeiro socialismo surgiria no Ocidente. E ele realmente se opôs a se alinhar com o KMT. Essa foi uma das suas maiores posições. Quando o Partido Comunista se alinhou com o KMT, quando a Academia Militar foi construída, todo o apoio que a União Soviética deu à China, ele não concordava com isso, porque dizia que o KMT era um governo nacionalista burguês. E quando ocorreu o terror branco, quando Chiang Kai-shek fez aquilo, ele acusou Stalin. Ele disse que Stalin havia traído a Revolução Chinesa. Ele disse que a culpa era de Stalin, o que é absurdo. Essa foi a alegação dele. E ele saiu da União Soviética, e fora da União Soviética, tornou-se basicamente um anticomunista profissional. Ele era alguém que havia lutado na Revolução Russa. Ele era, sabe, alguém que tinha credibilidade para se levantar e dizer, bem, Stalin abandonou o comunismo. Ele abandonou o marxismo. Eu sou o verdadeiro marxista. Então ele fez isso. Segundo o amigo Mrs. 30 eles estavam, certo? Por exemplo, ele queria separar a Ucrânia da União Soviética. Ele defendia uma Ucrânia independente. Bem, isso também era o que os nazistas defendiam, certo? Com os bandeiristas e outros. Na Espanha, seus seguidores lançaram uma revolta contra a República Espanhola
em um momento em que a União Soviética apoiava a República Espanhola. E então, quando a França foi invadida pelos nazistas, ele condenou os comunistas franceses por construírem uma resistência patriótica contra os invasores. Ele dizia que deveria ser uma guerra de classes. Você sabe, os trabalhadores alemães e os trabalhadores franceses deveriam se unir e se opor a ambos os lados, ou algo assim. E ele acabou sendo assassinado quando morava na Cidade do México, porque basicamente estava desempenhando o papel de desmobilizar sindicatos e outros grupos que apoiavam a luta contra ela. Certo? Então, quer ele soubesse ou não, estava sendo apoiado por fascistas porque havia rompido com a União Soviética. Basicamente, ele foi considerado culpado de conspirar com outras pessoas e com os alemães e outros para derrubar Stalin em uma conspiração. Não posso dizer que necessariamente confirmo que isso seja verdade, mas ele foi condenado à revelia. Ele contratou o famoso intelectual americano John Dewey para organizar um julgamento simulado na Cidade do México, tentando provar sua inocência. E você sabe, ele tinha muitos seguidores entre professores universitários e intelectuais. Pessoas que queriam dizer, bem, eu sou comunista, mas não sou como a União Soviética. E por um tempo, nos Estados Unidos, Roosevelt meio que abraçou o Partido Comunista, e eles suavizaram seu radicalismo. Então, ser trotskista era falar sobre revolução dos trabalhadores, a revolução permanente, ditadura do proletariado. Mas então, quando a União Soviética assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop em 1939, naquele momento, de repente ser comunista passou a ser algo bastante odiado na América, porque a União Soviética passou a ser vista como hipócrita. E foi aí que as pessoas que se tornaram os neocons romperam com Trotsky. Eles sustentavam que a União Soviética não podia ser considerada. Ele a chamou de um Estado operário deformado. Era socialista em sua base, mas era liderada pelo que ele chamou de uma burocracia contra-revolucionária. Bem, eles diziam não. A União Soviética é inerentemente ruim e é igual à Alemanha nazista. Não é nem capitalista nem socialista. É esse novo sistema chamado coletivismo burocrático que surgiu, e é pior do que o capitalismo. É um sistema autoritário, e precisamos nos opor a ele. A luta final de Trotsky foi com intelectuais que mais tarde se tornaram os neoconservadores. Então, podemos dizer isso é meio interessante? Ele não pensa muito em termos de países, mas sim em termos de classe. Então, ele quer que a classe trabalhadora, esse grupo de pessoas, se levante e assuma o controle. Mas nesse processo, suas ideias foram apropriadas por neoconservadores, até mesmo por pessoas com simpatias nazistas. Podemos dizer isso? Sim, bem, Lenin levou o marxismo a um novo patamar. Ele disse que não se tratava mais apenas dos trabalhadores e dos patrões, é o imperialismo, esse sistema internacional global. É a luta das nações oprimidas, dos povos colonizados, lutando para sair desse sistema. É assim que o socialismo vai surgir no mundo. Obviamente, a classe trabalhadora vai liderar essas lutas, e esses países vão precisar do socialismo para romper com o sistema ocidental. Mas será a luta dos povos colonizados do Oriente contra o imperialismo que vai criar o socialismo. Trotsky não acreditava nisso. Trotsky mantinha a ideia de que seriam os trabalhadores industriais do Ocidente que tomariam suas fábricas, certo? Ele se apegava à visão clássica marxista.